Queridos, eu me sinto honrado estar diante da Igreja de Cristo, pregando a sua palavra, e nós sabemos que essa é uma tarefa muito difícil, você pregar e viver aquilo que você prega. Mas somos chamados, não só nós, pastores, mas a igreja, a esse desafio, a viver aquilo que nós professamos. Realmente não é fácil, mas nós somos capacitados por isso, não por nós, mas pela graça de Deus em nós. Que o Senhor esteja nos dando coragem para vivermos a vida cristã na sua amplitude. Eu gostaria de orar com a igreja, e como nós estamos falando sobre relacionamento familiar, fazer uma palavra nesse sentido também, aproveitando o tema, e que muitos dos irmãos não puderam estar conosco, mais uma vez tocar nesse assunto que é tão importante, tão essencial na vida de uma igreja e de uma sociedade. Quando eu era mais novo, era menino, nós estudávamos o SPB, na escola, e lá a gente aprendia, que a família era a célula máter, a célula mãe da sociedade. A família é o princípio de tudo na vida de uma nação, e principalmente na vida de uma igreja. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, queremos pedir que o Senhor esteja abrindo os nossos corações e as nossas mentes, ó Pai, para que possamos recebê-la e possamos aprender, ó Senhor Deus, e que nosso desejo, através da tua palavra, é fazer a tua vontade, seguir aquilo que o Senhor está falando, Senhor, aos nossos corações, ó Pai. Nos capacita isso, nos capacita a fugir, ó Pai, da lascívia, da sensualidade, do pecado, do egoísmo, do orgulho, do amor às riquezas e a esse mundo. Nos capacita a viver conforme a tua palavra, a tua vontade, como, Senhor, família, glorificar o teu nome, Senhor, em nossas vidas. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de começar ao contrário do que nós fizemos hoje na parte da manhã, nós vamos trabalhar tematicamente. E nessa perspectiva, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para a própria Escritura como um todo. É interessante quando a gente olha a Bíblia e observa que ela nos mostra o homem, o comportamento do homem sem máscaras. Apresenta o homem com a necessidade de reformar os seus caminhos, aos caminhos do Senhor, apresenta as nossas faltas, até mesmo aquela que nós desconhecemos ou pensamos ser virtudes. Lá no Salmo, capítulo 19, versos 11 e 12, o salmista está falando da excelência da revelação especial da palavra de Deus. Ele diz assim nos versos 11 e 12: além disso, por ele se admoesta o seu servo em esguardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias faltas? A palavra discerne isso nas nossas vidas. Absolve-me das que me são ocultas. A Bíblia mostra que a inclinação do coração do homem é corrompida pelo pecado, tendo uma necessidade constante de uma transformação, de uma constante transformação. E dessa forma, a palavra de Deus apresenta o homem em completa dependência de Deus, carente de um conhecimento de Deus e de si mesmo, que leve o homem a glorificar a Deus e a reconhecê-lo em todos os seus caminhos.
E eu gostaria de começar a nossa palavra com um texto que nós usamos hoje de manhã, lá de 1 Pedro capítulo 3, verso 7, em que o apóstolo chama ali, em particular, a atenção dos homens, para que, e nós explicamos o que isso significa, para que viva a vida comum do lar. Maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher, com parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E a nossa atenção se vai para essa expressão primeira que nós explicamos, viver a vida comum do lar. Por mais que o texto aqui, e nós vimos que em Deuteronômio 6 há um paralelo a esse texto, ele fala a mesma coisa, né? Ele esteja se referindo aos maridos, no trato com as suas esposas, dentro dos seus lares. Todos nós precisamos ter esse comportamento. Todos nós. Pais e mães. Vivermos a vida comum do lar. Em geral, as mulheres sempre foram mais envolvidas com o andamento das suas casas e com seus filhos do que os homens. Entretanto, as coisas na atualidade têm mudado. Antigamente, você via muitos homens alienados à vida familiar. Chegavam do seu trabalho, abriam os seus jornais, viam a sua televisão, não queria saber da família. Infelizmente, hoje, muitas mulheres estão compartilhando desse mesmo comportamento errado. Preocupadas, muitas vezes, com as suas próprias carreiras profissionais, com a beleza e com a saúde do corpo, ou que, por outros motivos, mesmo estando presente em casa, não tendo nenhuma atividade profissional, transferem a responsabilidade e o envolvimento dos filhos para outras pessoas. E aí nós percebemos que falta discernimento para nós, para vivermos com mais sabedoria na condução e discipulado de nossos filhos. Porque esse é o nome correto que nós deveríamos dar à criação dos nossos filhos. A criação dos nossos filhos é um discipulado. Lá em Mateus capítulo 28, 18 a 20, nós vemos a chamada do Senhor Jesus para a sua igreja para fazer discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos. Aí lá no verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós nos esquecemos de olhar para dentro das nossas casas e perceber que os nossos filhos, que a nossa esposa, no caso dos homens, que os nossos filhos, no caso dos homens e das mulheres, são nossos discípulos, e nós temos a responsabilidade de ensiná-los a guardar todas as coisas que o Senhor nos ordenou. Nós vemos isso lá em Deuteronômio capítulo 6. Esquecemos que esse chamado começa primeiro dentro de casa e que é feito pelo poder de Deus. Nós, em primeiro lugar, temos uma responsabilidade muito grande diante do Senhor para com o discipulado dos nossos filhos. E eu gostaria de pegar dois exemplos de homens crentes, porque às vezes a gente percebe que algumas famílias passam por determinadas situações, por problemas, às vezes até são destruídas. E a gente pensa, os pais não eram crentes, não eram pessoas tementes a Deus. E nós vamos perceber que não é bem assim. Eu gostaria de pegar dois exemplos e apresentar aqui para os irmãos e falar sobre essas famílias. Dois exemplos de homens crentes que, numa e noutra situação, pela falta de sensibilidade, de envolvimento emocional e, por vezes, até de humildade, contribuíram para a ruína de seus lares e de seus filhos.
A primeira família é a família de Ló. E eu gostaria de percorrer a Escritura em alguns textos, para nós vermos, caracterizado segundo a palavra de Deus, quem era Ló. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 2. Versos de 7 a 9. Esse texto da Escritura nos mostra quem era Ló. Ele nos dá uma resposta. Acompanhem comigo. Verso 7. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Aqui nós temos um quadro de quem era Ló. É muito significativo as palavras que o texto sagrado usa para se referir a esse homem. Em primeiro lugar, chama ele de justo. E justo, a primeira coisa que nós vem à nossa mente é de justificação. Ló era um homem crente. Essa palavra se refere a pessoas crentes, tementes a Deus e lavadas pelo sangue de Cristo. Mas não somente essa palavra mostra quem era Ló. Outras palavras, como esse adjetivo aqui, afligido pelo procedimento libertino, mostra também o caráter de Ló. E afligido aqui significa atormentado, angustiado, assolado, uma ideia de causa destruição. Ló sofria em ver o pecado daqueles homens, o procedimento libertino daqueles homens ali de Sodoma e Gomorra. Era um homem justo. Ele sofria, era afligido pelo pecado dos homens que moravam naquela cidade. Mas também, mais uma vez, nós vamos ver aqui uma palavra que vai caracterizar o seu caráter. Caráter de um homem justo. Que atormentava a sua alma justa. A alma justa. Por causa das obras iníquas daquele. E a palavra aí, mais uma vez, a alma justa, chamando Ló de um homem justo. Atormentar significa torturar, sofrer de desgosto. O dia a dia daquela cidade fazia Ló sofrer profundamente por causa da impiedade reinante. E por último, o texto chama de piedoso. Piedoso, pio, vem de santo, crente, devoto. Essas palavras, essa descrição de Ló demonstrava que ele era um homem temente a Deus. Apesar disso, Ló fez escolhas erradas. E essas escolhas erradas tiveram consequências na sua vida e na vida da sua família. E a primeira escolha errada que ele fez, abram aí Gênesis, capítulo 13, versos de 10 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro, Ló e Abrão. Habitou Abrão na terra de Canaã, Ló nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Sabe qual foi o primeiro erro de Ló? Ter escolhido o melhor lugar.
E aí nós temos uma primeira lição aí. Nem sempre o melhor, no caso aqui, lugar, nem sempre o melhor é a melhor opção. Parece que Ló não entendeu isso. Certa vez eu escutei uma história de um homem que, por causa do fechamento da sua empresa, precisava escolher outro local de trabalho. E 2 locais opostos da cidade tinham uma proposta de trabalho para ele. Um, num lugar onde não havia boas igrejas, mas ali ele iria ganhar quase o dobro do que ganhava. Era um local perto de tudo e com excelentes condições. O outro local, havia também uma oferta de emprego para ele, em que ele iria ganhar quase a metade do que ganhava. Um pouco longe da cidade, com condições boas também, inferiores à da outra cidade, mas com uma igreja firme e fiel às Sagradas Escrituras. Esse homem escolheu ir para a segunda proposta de trabalho, pois via que uma boa igreja era prioridade para a sua família, acima de um bom salário. Nem sempre, queridos, o melhor lugar, a melhor opção, o melhor, nem sempre o melhor será a melhor opção. A escolha de Ló teve consequências. A sua família foi influenciada pela concupiscência daquela cidade. A palavra de Deus aqui em Gênesis diz que aqueles homens ali de Sodoma eram maus e grandes pecadores diante do Senhor. E pelo histórico da vida dessa família, nós percebemos que Ló falhou em algumas áreas da sua vida. A sua mulher estava com o coração naquela cidade, ou seja, na riqueza e na opulência daquela cidade, em coisas materiais. Abram Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19. Nos versos 17 diz assim: é a destruição de Sodoma, os acontecimentos anteriores à destruição de Sodoma, onde Ló habitava. Havendo-os levado para fora, disse um deles, os anjos: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Verso 24 a 27 do mesmo capítulo. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e converteu-se numa estátua de sal. A mulher de Ló é símbolo, na Escritura, de amor às coisas desse mundo. O coração daquela mulher foi influenciado pelo comportamento daquela cidade. Ló falhou em pastorear a sua esposa. Mas não somente acontece isso naquela família. Suas filhas também foram influenciadas pelo que a cidade, ou melhor, que aqueles homens, o pensamento e a ideologia daquela cidade, de pior poderia oferecer. Elas foram influenciadas pelo um comportamento promíscuo dos habitantes daquela cidade. E nós percebemos isso pela atitude dela. No próprio texto bíblico, abram aí, no mesmo capítulo, do Gênesis 19, 30 a 38, não vou ler todo o texto, mas os textos iniciais. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais nova: nosso pai está velho, não há homem na terra,
que vem unir-se conosco, segundo o costume da terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Ló falhou também em influenciar positivamente as suas filhas. Elas cometeram incesto e o embriagaram. Aquela escolha de Ló, quando seus olhos contemplaram aquela campina, aquela bela campina, aquele belo local, na realidade, ele estava dando um passo para a destruição. Não se fala muito a respeito da família de Ló. O que temos é aquilo que podemos interpretar do texto. E nessa perspectiva parece que Ló não soube influenciar sua família. Ele falhou no seu papel de esposo, ele falhou no seu papel de pai, apesar de ser um homem crente e temente a Deus. Apesar da sua alma ser atormentada por causa do pecado daquela cidade. A Escritura não traça detalhes a respeito da vida de Ló nesse sentido, mas nós percebemos claramente pelo próprio texto da Escritura que ele é responsável por influenciar a sua família. É lógico que o pecado que eles cometeram foram pecados deles. As suas filhas têm uma responsabilidade diante de Deus, a sua mulher tem uma responsabilidade diante de Deus. Mas nós podemos dizer claramente que ele falhou. Por que continuar naquela cidade? Por que se permitir testemunhar aquelas coisas constantemente? Nós não temos respostas. Mas uma coisa eu posso dizer: as escolhas que ele fez trouxeram resultados amargos para si e para outros. Moabe e Amon foram povos gerados da promiscuidade de suas filhas. E esses povos fizeram tremenda oposição ao povo de Israel. Queridos, nós precisamos entender que, apesar de sermos crentes e alvos da graça de Deus, como foi Ló, nós não somos isentos das nossas responsabilidades diante de Deus. Nós somos chamados a agir e temos a graça de Deus a nosso favor. E nós vamos colher os frutos de nossas escolhas erradas, até mesmo como instrumento de Deus para a nossa salvação. Essas coisas estão aqui para que nós a contemplemos e tenhamos isso como lição nas nossas vidas. Uma outra família que eu gostaria de chamar a atenção era a família de Davi. Quem era Davi? Davi, segundo a Escritura, abram aí Atos capítulo 13, verso 22. Olha o que a Escritura fala a respeito dele. E tendo tirado a este, Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Lá no Salmo 89, 20, nós temos uma menção a Davi sendo ungido, mas o texto ali não está falando necessariamente dele, mas está falando de Cristo. Davi era um tipo de Cristo, porque a sua vida em algumas situações se parecia com Cristo. Ele foi rei de Israel. Ele foi um homem de dores. Ele era um homem temente a Deus.
Lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, nós vemos ali a escolha de Davi diante da rejeição do Senhor com relação a Saul. E aí o profeta entra na casa de Jessé e vai escolher. E vem o primeiro filho, ele é esse aí. Não, não é. É esse aí, não, não é. E é interessante o que a Escritura fala. O que Deus fala ao profeta. Ele diz assim: Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior. O Senhor vê o coração. Davi era um homem que tinha um coração no Senhor. É um homem que amava o Senhor, que temia a Deus de forma profusa. Se nós pegarmos o Salmo 51, e o Salmo 51 ele é extremamente emblemático. É um momento na vida de Davi que ele cai em pecado e se arrepende desse pecado. E aqui nós vemos um homem recorrendo à graça de Deus, e pelas palavras que são usadas, pela sua oração, nós percebemos que é um homem que ama o Senhor, que teme ao Senhor. Salmo 51, verso 10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Verso 15: Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifício, do contrário eu te os daria. E não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Essas são palavras de um homem que teme ao Senhor, de um homem que tem um coração no Senhor. Apesar de ser pecador, mas ele era um pecador redimido. E nós vemos não somente nas palavras de Davi, mas também na sua vida, o temor de Deus, o amor a Deus, a preocupação em fazer em tudo a vontade do Senhor, como lá em 1 Samuel capítulo 24, quando ele poupa a vida de Saul, e ele diz assim: como eu poderia imaginar ou pensar em tocar no ungido do Senhor? E ele faz com essa atitude com que seus homens aplaquem o seu desejo de vingança ou de exterminar com Saul. E outro momento bastante emblemático na vida de Davi, quando ele está fugindo da cidade, porque seu filho Absalão o expulsou e o perseguia de morte. E aí, quando ele está juntamente com os seus generais, Joabe e aquele exército, homens de guerra, homens de sangue, como muitas vezes a Escritura os chamam, e Simei, da linhagem de Saul, tacando pedra e amaldiçoando. E o que ele diz? Quando os seus generais chegam e Senhor, eu vou matar esse homem. O que ele fala? Não, deixa. Pode ser que o Senhor esteja usando ele. Pode ser que isso venha do Senhor para minha humilhação. Esse era o chefe de uma família. Esse era Davi. Um homem que tinha um coração no Senhor. Mas mesmo sendo um homem temente a Deus, ele poderia ter evitado um grande mal dentro da sua casa, o que não ocorreu. Abram aí 2 Samuel, capítulo 13. 2 Samuel, capítulo 13. Seria interessante a leitura de todo o capítulo, eu não vou fazer isso, mas eu creio que toda a igreja conhece o que acontece aqui. Amnon
se enamora de sua irmã Tamar, irmã também de Absalão, e a força, e logo após a rejeita. Absalão, indignado com tudo que acontece, arma uma trama e mata o seu irmão. E eu gostaria de percorrer alguns versos aqui desse texto, dessa narrativa, para percebermos a falta de sensibilidade de um pai, a falta de envolvimento de um pai na vida familiar e as consequências disso. E quem é esse homem? É um homem crente, é um homem temente a Deus, é um homem que ama o Senhor, é um homem que seguia a palavra de Deus em tudo, que fugia do mal, mas que foi insensível a determinadas necessidades dos seus familiares, que foi insensível, levado, eu não sei porquê, por suas muitas atividades como rei, ou até mesmo por uma certa comodidade, ou não sei, de repente não querer bater de frente com os seus filhos, não sei. São possibilidades, são hipóteses. Mas que, por causa disso, a destruição bateu em sua porta. 2 Samuel 13, versos de 1 a 4. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era muito sagaz. E ele lhe disse: Por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não morirás? Então lhe disse Aminon: Amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Queridos, percebam o que está acontecendo aqui. Davi é o pai dessa família. Ele é o pastor, ele é o cabeça. Mas parece que ele não vê o que está acontecendo com o seu filho Aminon, que sofre por estar enamorado de Tamar. Mas seu amigo Jonadab percebe e fala que ele é muito sagaz. Um pai precisa estar atento às necessidades emocionais dos seus filhos, ao que eles sentem. Um pai precisa estar atento. E pela sua falta de percepção do que estava acontecendo dentro da sua casa, ele, de certa forma, agrava a situação. Versos 6 e 7. Verso 5. Disse-lhe Jonadab: Deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe: Peço que minha irmã Tamar venha e me dê comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon, e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma do pão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: Vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. O texto não fala muita coisa, ele narra somente os fatos. E eu, hipoteticamente, posso dizer: será que ele não estava percebendo o problema que Aminon estava passando? O amigo dele percebe. Ele dá um conselho ímpio. O pai não percebeu. E por não perceber essa situação, ele agrava essa situação. E aí nós sabemos o que aconteceu. Tamar vai à casa de Aminon, ele a força,
e a trata como uma prostituta. E lá nos versos 21, 23, nós vemos mais uma vez uma falha séria de Davi. Olha o que o texto diz. Ouvindo o rei todas essas coisas, muito lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava Aminon. Havia ódio dentro da sua casa. Ele não percebia isso. Por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Passado 2 anos. Percebam nesses versos que Davi toma conhecimento do fato, mas não toma nenhuma atitude. Ele se ira. E provavelmente ele se omitiu. Pelo menos o texto bíblico não diz nada que ele tenha feito. Ele não pastoreou sua família. Ele não pastoreou seus filhos. Ele não repreendeu aquele que deveria ser repreendido. E aqui nós temos uma lição. Nós não podemos nos omitir diante dos erros dos nossos filhos. Tenham eles a idade que tenham. Parece que os pais têm medo dos filhos. E quando eles ainda estão dentro de casa. Se nós agirmos assim, poderemos estar contribuindo para coisas piores. Eli foi acusado de honrar mais seus filhos do que a Deus. Quando deixamos de agir de forma firme diante dos erros dos nossos filhos, nós estamos honrando mais a homens do que a Deus. Não podemos nos omitir diante dos erros dos nossos filhos, pois poderemos estar contribuindo para coisas piores. Lembrem-se de uma coisa: problemas não tratados sempre vão trazer mais problemas. E foi o que aconteceu no caso aqui da família. E aí nós vemos mais uma vez a falta de sensibilidade de um pai, de um homem que temia o Senhor, um homem que tinha um coração no Senhor. E a gente sabe que tudo isso aqui era juízo de Deus sobre a vida de Davi. Nós sabemos disso. Parece que Davi estava cego diante dessa situação. E mais uma vez, Davi não foi perspicaz. Ele não desconfia da atitude de seu filho. 2 Samuel, capítulo 13, versos de 25 a 27. Aminon estava irado. Absalão estava irado contra Aminon. Ele não percebe isso dentro da sua própria casa, o ódio entre os seus filhos. O rei, porém, disse a Absalão, verso 25: não, filho meu. Ele é convidado a comer, vamos dizer assim, contextualizando, um churrasco, né? Ele faz uma grande festa e chama o pai. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não sermos pesados. Estou com ele, Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria ele contigo? Houve vamos dizer assim, um livezinho de dúvida. Por que isso? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. Mais uma vez, Davi não teve aquela percepção paterna. E é interessante, queridos,
Porque as consequências da nossa falta de sensibilidade no lar é o que nós vamos ver aqui. De conhecermos os nossos filhos, de nos envolvermos com os seus problemas, com os problemas das nossas esposas, com as nossas esposas. E eu vou repetir, a consequência da nossa falta de sensibilidade do lar, da falta do conhecimento dos nossos filhos, do envolvimento nos problemas e na vida deles, na vida da família. As decisões erradas, né? Muitas vezes que tomamos por causa disso. Essas coisas podem nos levar a lamentar muito e muito depois. Foi o que aconteceu naquela família. Versos de 37 a 39. Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, o filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi pranteava seu filho morto, Aminon, todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já tinha se consolado acerca de Aminon, que era morto. A falta de sensibilidade e, consequentemente, as decisões erradas que Davi toma no decurso aí dessa narrativa com relação aos seus filhos, leva esse homem a lamentar, a chorar, a prantear e a ver a sua família totalmente esfacelada. Ele devia ter percebido o que estava acontecendo debaixo do seu teto. Ele deveria conhecer seus filhos, o coração de cada um deles, o que eles estavam sentindo. Eles deveriam olhar para os olhos deles e conhecê-los. Nós, como pais, somos responsáveis em ter esse conhecimento dos nossos filhos, porque nós precisamos pastoreá-los. Davi não deixou de pastorear os seus filhos, apesar de ser um homem temente a Deus. Sem igual na Escritura. Se nós pudéssemos colocar em patamares, né, de santidade, nós não vamos fazer isso, não temos condições de fazer isso. Mas se eu penso no homem crente da Escritura, a primeira coisa que me vem à mente é Davi. Existem outros, vários outros, mas ele me chama a atenção porque a sua história é contada. Nós vemos isso na sua vida. Um homem que amava o Senhor. Esses 2 homens, eles erraram. E eu podia dar exemplos de muitos outros que cometeram erros semelhantes e que acertaram. Às vezes a gente olha a Escritura e parece que todas as famílias, né, da Bíblia, e isso é uma justificativa para muitos, né? Olhar para si, tá vendo? Ele fez, a minha está assim também. Mas eu poderia citar inúmeras famílias que foram diferentes, que acertaram. A Bíblia mostra o homem sem máscara. Ela mostra quem nós somos. Ela mostra que nós somos frágeis. Ela mostra que nós carecemos da graça de Deus. Ela mostra que os melhores, que os mais excelentes são pecadores, e que é somente pela graça de Deus que nós nos sustentamos. E ela mostra famílias e homens
que deram certo, porque seguiram aquilo que é a palavra de Deus, porque foram sensíveis, porque pastorearam, porque não dormiram, foram guardas atentos e fiéis. Eu poderia dar alguns exemplos, para a gente não ficar somente com essa impressão negativa. Josué é um. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí você vai dizer, mas a Escritura não fala da família deles, não fala dos filhos, mas fala deles. Eles eram jovens, eles chegam numa cultura diferente, eles chegam numa situação completamente diferente da sua, e chegam na escravidão, mas chegam lá em cima, e eles olham para todas aquelas coisas e nós não vamos nos envolver com isso. Eram jovens. E por que eles agem assim? Eles foram ensinados nesse caminho. Eu poderia citar Timóteo. O testemunho que o apóstolo Paulo dá dele, da sua mãe e da sua avó. Provavelmente a mãe de Timóteo era viúva, ela era casada com um homem grego, mas provavelmente era viúva, e se não fosse, o ensino da palavra de Deus veio dela. E Paulo reconhece na vida de Timóteo a impressão da sua mãe. Moisés, que mostra o caráter dos seus pais na sua atitude. Arão e Joquebede. A Escritura diz que ele troca a riqueza pela escravidão. Em Hebreus, porque percebe que aquelas coisas são prazeres transitórios do pecado. E aí eu acho engraçado, por que a gente não vê uma descrição desses pais? Nós só vemos os resultados. Homens que nasceram no Evangelho, ali no Velho Testamento, até mesmo no Novo Testamento. Homens tementes a Deus. Nós não vemos a ação dos pais. Nós não vemos a citação dos pais, são anônimos muitas vezes. Nós só vemos a disposição dos pais nos filhos. Através da vida deles, do exemplo que eles tiveram no ambiente familiar por causa do Evangelho. Eu tenho uma hipótese. Eu posso estar errado. Tá? E é uma opinião minha. Então isso quer dizer que se é uma opinião minha, eu posso estar errado. Mas é uma opinião minha. Eu acho que eles não aparecem. Porque por mais que eles fossem instrumentos responsáveis pelos seus filhos em educá-los, eles eram instrumentos na mão de Deus. Porque é Deus quem transformou esses homens, essas crianças, esses jovens que foram criados no Evangelho. Não foi pela capacidade dos pais, não foi pela competência dos pais, foi pela graça de Deus. Hoje nós lemos aqui um trecho do livro Trazendo o Evangelho aos Filhos da Aliança, tem até outro nome, a segunda edição. Joey Bick escreve uma carta aos seus filhos,
E nessa carta ele diz assim, vou parafrasear porque eu não lembro literalmente, mas ele diz: você, meu filho, viu aqui, dentro da sua casa, imperfeições. É como se ele estivesse dizendo assim: nós não fomos perfeitos, mas você viu também uma fé não fingida. Nós não somos perfeitos como pais. É Deus quem vai nos dar graça para isso. Eu estava conversando com a minha esposa dizendo assim, eu olho para trás, vejo os meus filhos que ainda estão em formação e eu penso assim, como é que a gente conseguiu isso? Como? Sabe por quê? Porque eu olho para mim. Porque eu vejo meu pecado. Porque eu sei que eu não fui perfeito com os meus filhos. Que eu errei e erro com eles hoje. Ainda. Como é que Deus age na vida deles, na vida de outras pessoas? Através de homens imperfeitos? É a graça de Deus na nossa vida. É uma graça que nos chama a estar atento à sua palavra e a vivê-la. A buscar o Senhor enquanto podemos achar. Esses relatos na Escritura, queridos, negativos. Eu estou falando dos negativos porque nos chama a atenção, e às vezes podem se tornar desculpa para os nossos erros, mesmo que a palavra de Deus esteja dizendo em Efésios e em outros textos, para sermos santos com relação aos nossos filhos, para criá-los na disciplina e na administração do Senhor, e colhermos os frutos disso. Mas nós gostamos de nos ancorar nos exemplos errados. Tá vendo? Ele era um homem santo e tal, ele errou, então eu posso errar. E aí se acomoda nos seus erros e não, de forma alguma, não tenta mudar e não percebe que Deus está falando assim, tá vendo esse homem piedoso, temente a Deus? Ele não vigiou. Ele deixou de fazer o que devia fazer. E caiu. Não deixou de ser amado pelo Senhor. Não deixou de ser alvo da graça de Deus. Não deixou de ser bênção também na vida da igreja de Cristo e na nossa vida hoje. E a Escritura está dizendo, aonde eles erraram, acertem vocês. Nós não temos a necessidade de trilhar os mesmos erros, os mesmos caminhos, onde irmãos muito mais piedosos do que nós erraram. Eu gostaria de dizer, queridos, à igreja, não deixemos de instruir, exortar, admoestar e amar nossos filhos, pois nós somos como guardiães deles, pois estamos velando pelas almas deles. Se você entende que o Senhor colocou você na vida da sua família para pastoreá-la, você precisa entender também que você vela pela alma deles. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 17, ele está falando dos guias espirituais, dos líderes, dos pastores da igreja, dos presbíteros da igreja. Mas essa mensagem também é para nós, pais, porque somos guias dos nossos filhos, somos pastores dos nossos filhos. E lá no capítulo 13 de Hebreus, verso 17, ele diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Essa é a responsabilidade dos nossos filhos. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue teus dias sobre a terra.
pois velam pela vossa alma. Os pais velam pelas almas dos filhos. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Da mesma forma que Cristo é o pastor de sua igreja, você, pai, você, mãe, você, homem, você, mulher, pastoreia seu filho. E eu gostaria de deixar essa mensagem missionária para você, pai, para você, mãe, que se encontra em Mateus capítulo 28, e que diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa mensagem, queridos, ela pode estar sendo direcionada para a igreja como um todo, mas no âmbito da igreja nós temos a família. E como discípulo de Cristo, eu sou chamado a discipular a minha família. Eu sou chamado a fazer discípulos primeiro dentro da minha casa. Eu sou chamado a ensiná-los a guardar a palavra de Deus, para que eu possa fazer isso fora. Queridos, eu falo isso com muito temor. Muito temor. Porque não existem mestres. Não existem mestres. Eu não sou mestre em família. Eu acho que não tenho nem autoridade de estar aqui. A autoridade que quem tem é Deus. É Ele que nos capacita. É Ele que usa vasos de barro e coloca tesouros preciosíssimos dentro dele. E nós somos chamados por Deus a cumprir essa missão. A nossa responsabilidade é fazer o possível e o impossível que estiver ao nosso alcance para levar a nossa família aos pés de Cristo. Eu lembro da minha mãe que dizia que orava por mim todo o tempo. E eu passei a minha juventude distante do Evangelho. Mas alguns ensinos ficaram, que a nossa família era uma família cristã. E ela dizia que muitas vezes chorava por mim em minhas orações. E eu passei pela mesma situação com a minha esposa. Muitas vezes chorávamos pelos nossos filhos. No momento que nós tínhamos à noite, quando estávamos na cama dormindo, indo dormir, orávamos pela vida deles, para que o Senhor agisse no coração deles. Porque víamos naqueles infantes um coração obstinado, um coração rebelde, um coração distante do Senhor. Mas jamais deixamos de investir e de fazer aquilo que nós tínhamos que fazer. Apesar dos nossos erros, de errando, pedindo perdão, consertando, mudando. É tão interessante. Todas as vezes que nós íamos num encontro sobre família que falava de filhos, nós olhávamos um para o outro e chegar em casa nós precisamos conversar. E aí precisávamos refazer o caminho. Nós precisamos mudar muitas coisas na nossa vida e na nossa família. E começávamos de novo.
Nós vemos na história da igreja homens, não estão escritos aqui essas vidas, narrativa desses homens, mas homens que foram tementes a Deus. Como Jonathan Edwards, que teve a sua descendência, a sua posteridade comparada a um homem ímpio. E nessa comparação via-se a discrepância completa. Homens que contribuíram para a sociedade, homens que tiveram famílias, que foram influentes no governo, outros que viveram a vida cristã de forma digna e tiveram famílias fortes nas suas comunidades e na sua sociedade. E tudo começou por causa de um casal, dele e de sua esposa. Enquanto, por outro lado, esse homem que não conhecia Deus, não temia o Senhor, a sua família foi um desastre. Eram pessoas, a sua descendência, criminosos, bandidos, pessoas desonestas. E o que fez a diferença não foi a capacidade de Jonathan Edwards, mas foi a graça de Deus na vida dele. E que essa graça nos alcance. Em nome de Jesus.